Tudo bem? Boa noite. Paty Medeiros, Baby Mimos Fashion, legal. Eu queria só avisar vocês, eu fiz o stories hoje, daqui a pouco, um pouquinho mais cedo, para avisar que eu vou estar fazendo um compromisso com todo mundo, para a gente fazer live toda quarta-feira. Eu soltei uma enquete ontem, e perguntando qual o melhor horário, se o pessoal estava gostando das lives ou não. E aí o pessoal falou que sim. E aí a enquete que eu perguntei qual o melhor horário caiu sempre à noite, a grande maioria. Teve gente que pediu de manhã, à tarde, mas a maioria pediu à noite. Então eu vou começar a fazer toda quarta-feira, às 8h30 da noite, para ver se esse horário funciona para vocês, se não funciona, como é que tá. E aí a gente vai ajustando, porque eu quero muito que a gente tenha esse contato. O objetivo de eu ter começado a fazer lives e postado as coisas no YouTube, no Instagram, é justamente para a gente criar esse vínculo, para a gente se ajudar, né? Para a gente se inspirar. Eu brinco muito que é a comunidade das laceiras, né? Uma comunidade das artesãs, independente se é laços ou se é outro tipo de artesanato. Eu amo artesanato e eu quero muito que a gente tenha essa troca, que a gente tenha esse contato mais próximo. Eu ainda sou um pouquinho tímida na hora de fazer live, então vocês desculpem, né? Se tiver aí alguma coisinha que tá um pouco, né? Tô um pouco nervosa, ansiosa, é normal. Mas é um prazerzão enorme de estar com vocês. Eu já fiz duas entrevistas com artesãs experientes também, que adorei. Nossa, contato com a Simone Carvalho, com a Chica Marilúcia, foi fantástico. E eu pretendo fazer mais, né? Mais com outras também. E fazer também nosso, assim como a gente está fazendo hoje, né? E aí hoje a gente vai começar a interagir cada vez mais. E quem sabe a gente não começa aí depois também numa pergunta e respostas. Eu vou pedir para vocês mandarem dicas e aí a gente vai se interagindo. É muito bacana, né? É muito legal saber que a gente tem mais gente como a gente que também gosta do que a gente faz, né? E aí a gente vai trocando essas experiências, a gente vai trocando dicas, a gente vai se ajudando. Não tem nada que pague isso, gente. É muito gostoso. E eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre propósito, né? Tipo assim, por que a gente faz o que a gente faz? Parar um pouquinho pra gente fazer essa autorreflexão. Porque eu fiquei muito tempo no automático, sem parar pra olhar isso, né? Ai, que legal, pessoal, aqui todo mundo dando tchauzinho. Um beijo, eu vou mandar tchauzinho pra vocês também, todo mundo acenando, tá muito gostoso isso. Mas assim, será que vocês também não estariam nesse momento no automático? Né? Muito cuidado com isso, porque eu passei anos da minha vida na correria, no automático, vivendo assim de uma maneira que eu achava que tinha que ser. A gente acaba falando, olha, tem que ser assim, porque o sistema todo é montado no momento que a gente pensa, olha, eu preciso trabalhar com isso, eu preciso fazer isso da minha vida. E aí você vai ficando tão no automático, tão na correria, e você para de sentir algumas coisas que naturalmente seriam normais. Por exemplo, a gente sentir quando uma pessoa se emocionar com uma pessoa, né? A gente sentir solidariedade pela outra. E no artesanato eu vi muito isso, assim, é algo que me encanta. Eu falei isso nas outras lives e eu volto a repetir. Essa troca que a gente tem, né? Essa questão de vamos dar as mãos e vamos juntas. O artesanato ele traz essa proximidade, que é o que a gente está fazendo aqui hoje. Eu sinto o artesanato como acolhedor, né? Como a gente se acolhe, como a gente se ajuda. Lógico, a Chica comentou, mas tem pessoas que não são tão assim, enfim, acho que principalmente youtubers e tudo, o pessoal mais famoso. Independente. Eu acho que a bom da internet é isso, que você vai ter sempre pessoas e pessoas, né? Cada um pensando de um jeito. E quando a gente vibra, né? E você se coloca, você se prontifica a fazer uma coisa com amor, com carinho, com coração, para ver essa troca, a gente tem essa reciprocidade que eu tô tendo, né? Que você tá aí do outro lado. A gente tem essa troca, essa interação gostosa. A gente se ajuda.
a gente procura uma dar a mão na outra, né? Dar a mão para outra e ir juntas. E isso, gente, não tem dinheiro que pague, né? Essa egrégora, esse sentimento, essa proximidade, ela é fantástica, né? E às vezes a gente fica muito assim, eu não vou fazer, eu não vou começar a fazer artesanato, eu não vou tomar coragem, porque de mudar, de fazer alguma coisa diferente, ou de seguir os nossos sonhos, os nossos instintos, porque a gente tem medo. E todo mundo tem medo, e é normal sentir medo. Muito, muito comum. Medo do incerto, medo se vai dar certo, medo de, o que muita gente me pergunta é, nossa, como que eu vou fazer para vender? Será que eu vou fazer meu artesanato e eu vou conseguir vender? Eu vou conseguir viver disso? Ou, eu tô com dificuldade para vender. E, gente, pasmem, mas assim, se você tiver medo e ficar vibrando no medo, você não vai conseguir fazer nada, nem vender seu artesanato, nem seguir seu sonho, nem fazer o que você quer, nem fazer o que você tem vontade. Então, assim, tirando a parte do medo, se você tirar o medo de lado e falar assim, tá bom, eu vou começar, seja com artesanato, seja com o que for. Se você começar a pensar dessa maneira e não agir, você não vai ter nada diferente na sua vida, né? O seu sonho não vai ser realizado. A Célia falou que ela passou 2 anos no automático. Célia, eu passei bem mais que isso. Infelizmente, foram muito mais que 2 anos. E que bom que você acordou. Que bom que a gente acordou para isso. E que legal o pessoal acenando, mandando tchauzinho. Tô super feliz com isso. Mas, assim, é importante a gente tirar o nosso sonho, o nosso projeto do papel. É importante a gente dar o primeiro passo, a gente acreditar na gente mesmo. Porque senão nada muda. E aí você vai viver frustrada e no automático. E só sonhando. Quando um dia, né? Um dia eu vou fazer. O dia que eu tiver tudo perfeito, aí eu vou fazer o que eu gosto. O dia que eu aposentar, tem gente que pensa, nossa, o dia que eu aposentar, aí eu vou fazer o que eu gosto, eu vou fazer o que eu amo, né? Porque eu já aposentei. E vai saber se você vai chegar a aposentar, né? Porque a vida é muito incerta. E aí a gente acaba ficando cada vez mais frustrado. Você vai ficando sem energia, você vai ficando mal-humorada. Gente, eu tava de um jeito que eu ficava muito estressada. Eu não tinha paciência com nada, nem com ninguém. E eu me cobrava muito, aí vem a questão da culpa, enfim. Eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado. E o artesanato, ele resgata isso. O artesanato, ele é, pelo menos para quem gosta como eu, e acho que a maioria de vocês, ele é muito prazeroso. Tem gente, inclusive, que usa artesanato para melhorar questões psicológicas, depressão, não só para ter uma renda financeira, ela é também possível e é também para isso, tá? Mas tem gente que simplesmente não, tem gente que gosta, que faz porque gosta, faz por prazer, faz para distrair, tem gente que... Eu tenho relatos de pessoas que saíram de depressão, que pararam de ter insônia ou ansiedade ou alguma coisa assim, que ocupou o tempo. Teve uma pessoa há pouco tempo atrás que me mandou um WhatsApp, assim, um depoimento muito lindo, dizendo que ela estava adorando as dicas, e eu fiquei tão feliz quando ela falou isso pra mim. Ela estava adorando as dicas, os passo a passos, e que ela ia tentar fazer, porque a mãe dela estava com um problema de saúde bem sério, estava no hospital. Boa noite, Fabiana Rocha, que legal. Tem um monte de gente aí, mas enfim, ela comentou que ela estava fazendo isso para ocupar a cabeça, porque ela estava muito triste por causa da mãe dela, tá acamada, tá internada, né? E que estava sendo útil demais para ela. Eu fiquei tão feliz, porque assim, você saber a questão do propósito, né? Você saber que você pode contribuir com uma pessoa num momento desse, é tão mágico. É tão importante e me faz sentir assim tão realizada, porque eu quero muito, né, viver do meu artesanato, eu trabalho com isso, eu faço isso, é muito legal, eu amo o que eu faço, eu vivo disso, legal. Mas saber que você pode contribuir com alguém num momento desse é muito maior. É muito mais além de dinheiro, é muito mais além de reconhecimento.
é simplesmente você falar, nossa, eu tô conseguindo ajudar uma pessoa que tá passando por um momento difícil. Isso é mais gratificante do que qualquer coisa. Além de, hoje eu consegui estar perto da minha família, hoje eu levo minhas filhas na escola, eu busco. Depois que elas chegam da escola, o momento é só nosso, né? Tem um momento ali de brincar, tem um momento de banho, que às vezes rola um certo estresse, que às vezes não quer muito tomar banho e tal, mas no geral é muito gostoso, a gente ri, elas cantam maravilhosamente. Eu fico lá babando, toda entretida, porque uma canta, a outra canta mais ainda. Inclusive, meus stories de sábado é sempre das meninas cantando, porque tem aula de música, elas fazem, a mais velha faz aula de canto, a mais nova tá para fazer também. E eu fico toda babona, né? Toda mãe coruja, vou lá e encho vocês aí do outro lado de um monte de stories, né? E tudo mais. E aí acaba que vocês ficam meio... Não fiquem chateados, gente. É meu momento mãe coruja, tá? Me desculpem. Mas enfim, voltando um pouco para o nosso tema do propósito. Então, assim, o artesanato, ele é um propósito para mim. O artesanato para mim na minha vida, ele é um propósito muito maior do que simplesmente ter um negócio, ser empreendedora, ou ser empreendedora, né? E tá bom, eu vou viver de artesanato. Super legal, mas ele é muito além disso. Ele é uma forma que eu comecei, né, justamente por hobby, e ele foi criando e tomando uma proporção tão grande, tão significativa na minha vida, que foi uma maneira que eu encontrei também de dar um basta e um chega nessa questão de tá no automático, tá simplesmente fazendo por fazer, tá lá só trabalhando naquela correria. E teve um dia que eu até comentei com uma pessoa que trabalhava comigo e ela também tem filhos e ela também estava nessa loucura, porque, gente, trabalhar no mundo financeiro, né, ou de contabilidade que seja, que tem fechamento, que tem loucura, que tem pressão, que tem que pagar, que tem que fazer, que tem que acontecer, é muito, muito estressante. E aí a gente tem filhas pequenas, né, eu tenho, ela também tem, e a gente estava lá um dia, a gente encontrou escovando os dentes no banheiro após o almoço, a gente falou, nossa, que vida louca, né? O que será que minhas filhas vão pensar? O que vai ficar? Qual é o legado que vai ficar para elas, né? Aí uma mãe maluca que só faz trabalhar, aquela, quem foi minha mãe? Minha mãe foi aquela lá que só se matou de trabalhar, que eu quase não via, né? Que estava sempre estressada porque vivia trabalhando muito e eu não tive tanto contato. E aí eu falei, caramba, não é o que eu quero para minhas filhas, não é o que eu quero para mim. Eu tô perdendo o momento mais importante da vida delas. E aí foi onde tudo começou a mudar. E aí você fala, tá bom, eu vou mudar tudo e vou viver de artesanato. Legal. Mas como que vai ser isso? Aí começa, e o medo? E a culpa? E não sei o quê? E será que vai dar certo? E será que dá? E será que não dá? Gente, dá, tudo dá. É lógico que no começo você tem que fazer alguns ajustes, né? Você tem que fazer o quê? Quanto mais você depender do salário, do financeiro, mais difícil fica. Então tá. Então o que a gente faz? A gente vai lá e ressignifica. Você revê algumas coisas e vê o que dá para você cortar. Você dá 2 passos para trás para avançar 3, 4 para frente. Isso é uma das estratégias que podem ser feitas. E foi justamente o que eu fiz. Né? Então você tem algumas escolhas. Né? E essas escolhas são importantes. Em alguns momentos a gente tem que fazer escolhas. E escolher o que realmente, para você dar realmente atenção e priorizar aquilo que é importante. Né? E aquilo que eu realmente resolvi dar prioridade é a qualidade de vida com elas. Estar presente na vida delas. E para isso eu precisava trabalhar de casa. Para isso eu precisava trabalhar no momento em que eu pudesse e não no momento em que a empresa precisasse. Né? Isso não significa, só mudar aqui, isso não significa que eu não trabalho muito. Isso não significa que eu vou colocá-las na escola e o horário que elas estiverem aqui em casa eu vou ficar só bajulando elas e depois, na hora que elas estiverem para a escola, eu vou deitar e vou dormir. Não é isso. Tá? Empreender é muito mais que isso. Tá? É muito mais do que eu vou simplesmente arriscar
E aí na hora que der eu vou lá, sento e faço. Não, empreender você tem que se dedicar. É uma empresa, é a sua empresa. E aí para isso você tem que priorizar. Né? Então tem que dedicar. Eu vou vender. Nossa, como eu vou fazer para vender? Algumas pessoas me perguntam, e agora? Como que eu faço para vender? Gente, vender é simples. Só que se você tiver escassez dentro de você, você não vai conseguir vender. Se você ficar só se cobrando, se você só achar que a pessoa vai colocar defeito, que ela não vai gostar, já começou tudo errado. Eu acredito muito que o universo é energia. E a pessoa sente antes que você abra a boca. Ela percebe pelo seu jeito de falar, ela percebe pela sua postura, pela sua maneira de passar aquela informação e dizer, olha, tá aqui um laço, olha que bonito, não sei o que, sua criança vai gostar, olha como vai ficar lindo a sua princesa e por aí vai. Se você não falar com segurança, se você não acreditar nisso de verdade e não sentir isso, você não vai conseguir vender. Tá? E não é porque o laço é feio ou o laço não é de qualidade, não é isso. É porque você passou essa energia para ela. Então, é muito mais aquilo que a gente sente, que a gente acredita, que a gente vibra, do que simplesmente chegar e falar assim, olha, eu vou aqui passar uma imagem para vocês de uma pessoa que eu não sou. Isso não vai funcionar, gente. Nem com venda de laço, nem com nada que vocês vão fazer. Tá? Por quê? Porque vocês vão sentir. Se não for íntegro, se não for verdadeiro, em algum momento isso vai morrer, vai ruir. Isso é algo que não tem base, não tem sustentabilidade. Então, se você realmente quer trabalhar com laços ou com o que quer que seja, tenha certeza disso que você está fazendo. Primeiro você tem que gostar, porque vai ter dia que vai ser fácil, vai ter dia que vai ser difícil. Vai ter dia que você vai falar, nossa, hoje está mais difícil, né? Tem dia que a gente está super de bem com a vida, mas tem dia que é bem mais difícil. Olha, a mamãe entrou, o maridão também está online. Obrigada, viu, pelo prestígio. Mames Poderosa está online dessa vez. Um beijo. Então, e aí fica essa questão do propósito. Por que você faz o que você faz? Você já parou para se perguntar isso? Eu não me perguntava. Eu achava que eu gostava do que eu fazia, eu achava que estava certo, porque era a minha formação, eu estudei para isso. Eu fiquei anos me preparando, eu fiz técnico, depois eu fiz 5 anos de faculdade, depois eu fiz pós-graduação, eu fiz MBA, e nananã, e aí curso disso, e curso daquilo, e curso na empresa, e vamos para lá, e vai para cá, e faz inglês, e faz espanhol, e faz não sei o quê, e tudo que põe para fazer, vamos embora fazer. Mas eu não estava feliz, e eu não percebia isso, gente. Então, muito cuidado, porque às vezes eu pensava, às vezes passava, quando eu comecei a fazer artesanato por hobby, algumas pessoas falavam assim, nossa, você faz tão bem, por que você não ensina? Ou por que você não vende? É tão lindo, vende! Teve um dia que eu postei, acho que um passo a passo, já tem um tempo já, na internet, a pessoa falou assim, quanto é? Eu falei, eu não faço pra vender. Ela, por que não? É tão lindo. Eu falei, gente, eu não tenho tempo. Aí entra, né, aquela questão, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho isso, eu não tenho aquilo, eu não tenho aptidão, não tenho habilidade, eu só faço para as meninas, eu só faço por hobby. E aí eu falava, você coloca um monte de coisas, de empecilhos, né, um monte de bloqueio totalmente desnecessário, e aí você vai se sabotando. E aí você vai ficando cada vez mais frustrada, cada vez mais frustrada. Então, assim, cuidado, né? Olha para você, olha aquilo que você... O que você realmente quer? E vamos lá, se eu posso ficar 10, 14, 15, 20 horas trabalhando numa empresa que seja, eu também posso fazer para mim. Eu também posso fazer para aquilo que me dá prazer e ainda ter qualidade de vida. Porque se eu tiver que ficar trabalhando até mais tarde, né, para fazer meus laços, para poder vender, eu vou fazer. Mas eu vou fazer para mim, com gosto, com amor. E ainda por cima, eu vou estar com as minhas filhas na hora que eu escolher. E na hora que eu escolher trabalhar, seja a madrugada inteira, eu vou estar fazendo. Porque eu escolhi, sou eu que vou escolher o horário que eu vou fazer uma coisa, que eu vou fazer outra. Então, assim, eu decido. Né? Eu tomo as rédeas, a liberdade da minha vida, da minha empresa, da minha produção. Né? Eu vou escolher o dia que eu vou sair para vender. Ou eu vou escolher o horário, eu posso sair para vender todo dia. Quanto mais eu sair para vender, quanto mais eu conseguir produzir, mais eu sair para vender, melhor vai ser para mim.
e melhor vai ser para elas também, né? Então tem que ter horário. Se elas estão na escola, uma coisa legal, uma das dicas que eu dou para vocês em termos de venda. Eu já falei que foi coincidência, a Chica até brincou na última live, falando, estrategicamente você esqueceu a tiara, né, da sua filha lá no salão de beleza. Gente, infelizmente não foi estrategicamente, mas é uma boa dica. E aí com isso eu vendo muito assim, ó, contato. As meninas têm aniversário, tem alguma coisa na escola com as amiguinhas. Então, elas sempre vão levar um laço, uma pulseira, alguma coisa de presente. Isso já é um bom começo. Elas usando, as amiguinhas vão se interessar, você manda lá, né, pra mãe, um recadinho, você pode mandar até, às vezes, um cupomzinho de desconto para uma primeira compra e tudo mais. Então, você vai chamar, atrair pessoas. Você vai, lógico, falar com seus amigos, com seus conhecidos, com seus parentes, com todo mundo que você vende laços, que você trabalha com isso. Olha que lindo que ele é. Você vai trazer, agregar, né, para a pessoa, dizendo, olha, que linda que a sua princesa vai ficar, o benefício que é ela tá usando aquele acessório, o benefício para a autoestima da criança, né? Menina já tem que começar desde cedo, a gente já começa desde cedo a trabalhar essa questão da autoestima, então ela tem que aprender a se cuidar, tem que aprender a se gostar. E aí o fato de eu ter meninas facilita muito, porque elas estão sempre usando, tudo bem que esquece, e tudo bem esquecer também, agora já é até legal que elas esqueçam mesmo, porque aí as pessoas vão se interessar, e olha, esqueceu aqui, olha que lindo, que não sei o que, e outras pessoas vão ver, mas assim, é uma boa estratégia, divulgar na escola, no grupo de mães, tem um monte de grupo de WhatsApp, de escola, divulga lá, olha, eu faço laços, cria um WhatsApp, na verdade um Telegram, que é o que eu recomendo mais, cria ele para você postar as suas peças, para você divulgar o que você está fazendo. Isso é super legal, né? Você ir em escolas, em horário de saída de escola, e assim, não fique tímida, eu vou ter que ir lá para vender, nossa, que vergonha, que timidez, e não sei o quê. Não, é o seu trabalho, é o seu esforço, sabe? Você gastou um tempão naquilo, você pesquisou, você investiu em curso, você investiu em material, você investiu em atualização, você fez aquilo com muito carinho, sabe? Se o seu produto é de qualidade, se você gosta do que você faz, vai lá vender, ofereça. Um não vai mudar nada. Às vezes hoje é um não, amanhã pode ser um sim. E as pessoas vão te conhecendo. Se você quiser fazer cartõezinhos ou faz cupomzinho de desconto para a primeira compra, não sei, alguma coisa assim. Mas já não chega também, olha, se a pessoa nem pedir, você já vai oferecendo desconto para todo mundo e menosprezando o seu trabalho. Não, olha, o valor é esse e pronto. Sabe? Posicionamento. Então, assim, tenha mais vontade. Acredite em você, no seu propósito, naquilo que você se colocou, se propôs a fazer. É mais importante. Então, assim, com segurança, sabe? Com amor. Mas, assim, olha mesmo se você está gostando disso que você está fazendo. Porque se você estiver fazendo só por dinheiro, vai chegar uma hora que você não vai sustentar. Porque não é só dinheiro que conta. É muito mais que isso. Hoje eu posso dizer para vocês que eu ganhava um salário super legal. É um salário bom. Muito bom. Mas isso não se sustenta. Porque o que eu queria era muito além disso. Eu queria qualidade de vida, eu queria liberdade. Eu queria poder trabalhar da hora que eu quisesse, sem me sentir sugada, sobrecarregada. Sabe? Sem me sentir assim... Estava muito além das minhas forças já. E o pior, as pessoas estão cada vez mais no automático e acostumando com isso e se conformando com isso. Sabe? E achando que isso é normal. E você acha que você ficar estressada, que você ficar infeliz, é normal. Faz parte da vida. Gente, não faz. Não faz. Sabe? Faz parte da vida a gente ser feliz, a gente fazer o que a gente gosta, a gente ser alegre. É isso que faz parte da vida. Porque aí a energia ela vai fluir. Se você faz com amor, com carinho, com gratidão, só isso já vai emanar uma boa energia para a criança, para a família. E aí isso volta. Porque tudo que a gente faz para o outro, volta para a gente. Se eu desejar o bem para vocês, vai voltar para mim. Mas se eu desejar o mal, volta para mim também. E muito mais forte, e muito mais intenso.
Então assim, eu tô preocupada porque tem um monte de laceiro e um monte de concorrente. Para com isso. Que bom que tem mais gente, que bom que tem mais laceiras, que bom que a gente pode trocar ideia, que a gente pode compartilhar, né? Que tem um monte de gente fazendo a mesma coisa, assim, de deixar as meninas cada vez mais lindas. Porque quanto mais gente estiver fazendo isso, mais vai permanecer, né? Então a gente não vai perder mercado, a gente vai ganhar mercado, porque ele vai se sustentar, porque vai ter mais gente gostando. Né? Mais gente usando a moda dos laços, né? Das tiaras, dos hair clips, ela não vai morrer. Por quê? Porque tem um monte de gente usando. Isso é super legal. O universo é extremamente abundante. Né? A gente tem aí uma riqueza imensa. Eu comentei na última live e eu volto a reafirmar. Nós brasileiras, a gente faz com uma diferença muito grande das gringas, vamos dizer assim. Porque elas não têm bom gosto? Não. Simplesmente porque lá tem outras coisas. E a gente aqui no Brasil usa mais isso. E tem mais habilidade, tem mais costume. Então a gente lança moda, a gente lança tendência. E a gente está sendo muito procurado e muito demandado. Quem sabe daqui a pouco você pode estar exportando. Já pensou? Gente, o mercado online ele é tão rico e tão grande, tão abrangente, que você pode sim fazer suas coisas, fazer suas peças, fazer seu artesanato e exportar daqui a pouco. Você já parou para pensar nisso? Nossa, é muito longe da minha realidade. Gente, não é. A internet hoje não tem limite, sabe? Do jeito que as coisas estão no online, no marketing digital, nessa facilidade que a gente tem hoje, você consegue fazer sucesso lá fora muito mais rápido do que você imagina. Muito melhor. Né? Porque antes a gente era muito limitado. Eu sou limitada à minha cidade, ao meu bairro, ao meu estado, ou só na família. Hoje, esquece. Você postou na internet, todo mundo vê. Eu tenho seguidoras que a pessoa escreve, eu não sei nem ler o que ela escreve, porque eu não sei nem que língua é essa. Não é inglês, não é espanhol, não é italiano, não sei que língua é. E a pessoa posta. Eu acho legal que ela ainda responde, só que eu não consigo responder. É bonitinho, mas eu não consigo, porque é uma língua que eu não conheço. Né? Tem gente que às vezes escreve em espanhol, tem gente às vezes que escreve em inglês. Então, assim, não é só o Brasil. A gente está muito à frente, como em várias outras coisas. A gente acha que não, que a gente está atrasado, e não é verdade. Tá? Então, assim, acredite em você, acredite no seu potencial e faça. Mais do que tudo, você precisa começar a fazer. Tem atitude. Não fica só sonhando, sabe? Nossa, que tá difícil. Mas eu tenho medo. Gente, medo todo mundo tem, é normal. É normal. Quem tá grande hoje foi pequeno ontem. As pessoas começam pequeno, elas começam, é um passo a passo, é um processo. É igual aprender a andar. Lembra lá atrás? Ou para quem tem filhos, né? Que é o meu caso. Lembra quando as crianças começam a andar? Algumas começam a engatinhar. Outras já nem engatinha, já começa a andar direto. Outras já começam a querer correr. A gente é muito, muito ansioso. Você começa hoje, você quer estar correndo amanhã. Você nem aprendeu a andar ainda. Você já está querendo correr. Né? Então, assim, se você não começar hoje, se você não começar agora, se você não começar amanhã, que seja, a sua vontade, seu sonho, ele vai ficar para trás. E vai ter sempre alguém que vai estar começando. Vai ter sempre alguém que vai estar fazendo. E aí, amanhã, lá na frente, daqui 1, 2 anos, você vai falar, nossa, se eu tivesse começado agora, nossa, esse que começou hoje, entendeu? E daqui a 1 ano, ele já vai ter 1 ano de experiência, 1 ano de coisas realizadas que você não vai ter feito, porque você ficou com medo. E aí você nunca vai ser grande. E aí você nunca vai chegar lá. E aí você nunca vai crescer. Porque você tá com medo. E aí, assim, se você perguntar para uma pessoa que hoje ela é grande, que hoje ela tem sucesso, que hoje ela já tem, sei lá, o sucesso que você almeja, você perguntar para ela assim, lá no começo, ou às vezes até atualmente mesmo, você tem medo? Ela vai falar para você, sim, eu tenho medo. Ou eu tive medo, eu tive muito medo. De todas as que eu entrevistei até agora, foi unânime, todo mundo tinha medo. Todo mundo achava difícil. Em algum momento ou outro, a pessoa achava difícil. Né? Nossa, foi complicado, né? No começo, naquela época não tinha tanta informação como tem hoje, é o que a maioria fala.
e não sei o quê, ou então teve uma dificuldade assim assado. Tem gente que fala, eu não tenho o apoio do marido, eu não tenho o apoio da família, não sei o quê, mas para de dar desculpa pra você não fazer suas coisas, entendeu? Porque isso é uma desculpa. E a gente mascara, porque a gente coloca a nossa responsabilidade, a responsabilidade da nossa vida, das nossas ações na mão do outro. Meu marido não quer. Beleza. Infelizmente, é uma escolha, ele não gosta. Ok, mas quem vai fazer artesanato é você, não é seu marido. Ele não me apoia. Tá bom, se ele apoiasse seria melhor? Ótimo, com certeza seria. Mas isso não significa que você tem que esperar ele te apoiar para você fazer. Às vezes é o contrário, você tem que fazer para que ele reconheça que realmente você estava certa, que aquele negócio é legal, que aquilo está te satisfazendo e também está trazendo ganho, e também está trazendo uma renda. E aí ele também vai chegar uma hora que ele vai reconhecer, poxa, realmente você tinha razão. E tudo bem. Mas assim, o importante é você fazer. Então assim, o que eu quero? Né? Toda vez que eu quero alguma coisa, eu vou olhar para mim. E vou falar assim, tá bom, no meu caso, né? O que a Amanda quer? Eu gosto disso ou eu não gosto disso? Eu quero realmente ou eu não quero? Eu não vou fazer porque alguém tá me pedindo ou porque alguém quer que eu faça. Eu que vou fazer, o projeto é meu. Então, o projeto de artesanato é meu, Amanda. Eu tenho vontade. Eu, graças a Deus, tenho meu marido que me apoia, sim, muito. Graças a Deus, muitas pessoas não têm. Ok, mas eu também já fiz um monte de coisa que ele também não me apoiava. Eu adoro conhecimento pessoal e desenvolvimento pessoal. Eu fiz cursos que ele não gostaria que eu fizesse, ele não apoiava, e eu fui lá e fiz. Por quê? Porque eu quero brigar com ele, porque eu quero mostrar pra ele que eu estava certa? Não, simplesmente porque eu tinha vontade de fazer, a vontade é minha. Então, quem estava com vontade de fazer, quem tinha necessidade era eu. Então, eu fui lá e fiz. Se ele concorda ou não, paciência. Ele também vai fazer coisas que eu não gosto, ou que eu não concordo, ou que eu acho que ele não deveria, ou algum curso, ou alguma coisa assim. Tudo bem. Desde que não seja algo muito errado, né? Algo tipo sair pro bar todo dia e largar aqui com as crianças, por exemplo. Tô brincando, mas enfim. Desde que não seja algo muito absurdo, estamos falando aqui de trabalho, de realizações, cursos e tudo mais, tudo bem. E a gente tem que aprender a respeitar um ao outro, gente. Sabe? Mas a gente tem que aprender principalmente a olhar para dentro da gente e saber o que a gente realmente quer. Recentemente eu estava conversando com uma pessoa que trabalhou comigo na empresa que eu trabalhava, e aí eu perguntei para ela assim, a mesma pergunta que eu já ouvi, e ela fez a mesma cara que eu já fiz. Falei, tá bom, o que você mais gosta de fazer? O que você realmente fala assim, olha, eu quero fazer isso para minha vida, eu vou trabalhar com isso e aquilo, se você não tá legal, se você não tá feliz onde você tá. O que você gostaria de fazer? O que faz você, tal pessoa, né? Você, fulano, vamos pôr um nome aqui, né? No meu caso, você, Amanda. O que você faz que te deixa feliz, realizada? E é óbvio que essa pessoa olhou pra minha cara e falou, eu não sei. O duro é que eu não sei. E, gente, eu sei, eu me vi muito nela, porque eu era assim. Quando a pessoa falou pra mim assim, uma psicóloga, na verdade, ela falou pra mim assim, o que você mais gosta de fazer? Na época, muito tempo atrás. Eu falei, eu não sei. E aí eu comecei a fazer o exercício que eu sugeri pra essa minha amiga, inclusive, que eu sugiro pra você também, tá bom, você ganhou na Mega Sena, ou você tá riquíssima, você não precisa mais trabalhar por dinheiro. O que você vai fazer? O que você vai passar um dia inteiro fazendo? Um dia inteiro no horário comercial, estamos falando, né? E aí, o que você vai estar fazendo? É artesanato, sei lá, terapia, ler, escrever. Tem gente que adora escrever, não é o meu forte. Definitivamente não é o meu forte. O que você vai fazer? E aí que você tem que estar. Nossa, mas é muito difícil porque eu preciso ganhar dinheiro. Pois é. Esse é o problema. A gente acha que a gente só precisa trabalhar por dinheiro. E não é verdade. Quando você trabalha com o que você gosta, com o que você ama, fazendo, obviamente, a sua parte, né? Então eu vou empreender, eu vou trabalhar com artesanato, eu vou trabalhar com laços, mas eu vou ter que produzir, eu vou ter que fazer. Não é simplesmente achar que vai cair do céu. Tá? Então eu vou lá e vou fazer. Só que, se eu fizer com amor, o resultado vem. Se eu fizer
porque é uma obrigação, porque eu só quero dinheiro, e aí eu tô assim, preocupada. Nossa, meu Deus, vai faltar dinheiro. Ai, 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 e agora? Eu tenho que pagar a conta esse mês e tá faltando dinheiro. Se eu ficar vibrando nisso, e o meu pensamento e o meu sentimento tá todo preocupado com a falta, o que eu vou atrair pra mim? Mais falta. Eu vou atrair cliente? Não vou. Porque eu tô vibrando na falta. Eu tô com medo de não conseguir vender, eu tô fazendo com insegurança, eu não tô fazendo com amor. Eu não tô fazendo uma coisa que me dá prazer, uma coisa que eu gosto. Eu preciso trabalhar, gente, todo mundo precisa, vamos lá, né? A gente tá aqui na Terra, nesse plano aqui, independente de religião, qualquer coisa, vamos lá, a gente precisa de dinheiro, né? Quem que paga a conta? Quem que põe arroz e feijão na mesa? O bendito do dinheiro. Ah, o dinheiro é ruim? Não, o dinheiro é maravilhoso. Só que ele é uma consequência. É uma consequência. Então, se eu não fizer a minha parte, se eu não trabalhar, não pôr empenho, com esforço, né? Mas com amor, com dedicação, eu não vou ter a sustentabilidade de ficar trabalhando. Vai chegar uma hora que eu vou cansar, não vou achar tão prazeroso, não vai ser tão legal. E eu vou achar muito difícil, muito árduo, vou começar a vibrar na escassez e não vou vender. E aí eu vou desanimar e vou deixar. Vou deixar o meu artesanato, vou deixar o meu empreendedorismo de lado. Então, muito cuidado. Não se iluda. Não fica se cobrando. Ah, eu tenho que vender, eu tenho que vender. Não. Pensa sempre assim. Você está fazendo? Está fazendo com amor? Tá ótimo. Então você faz o seu melhor. Coloca a melhor da boa intenção. Nossa, pensa, quando eu tô fazendo uma peça, eu fico imaginando assim a princesa usando, sabe? E aí ela se sentindo linda. E aí as amiguinhas chegam e falam, nossa, que laço lindo. Aí ela fica mais alegre, mais feliz ainda. E aí a mãe dela vê ela usando, ela vai ficar feliz também, porque vai ver a filha feliz. Com vaidade, ela vai aprender a se cuidar desde pequena, ela vai aprender a ser vaidosa, a ser realmente menina, a se tornar depois uma mulher mais segura, mais confiante. Por quê? Porque ela está usando o laço que eu fiz com amor. E aí, o resto flui. É mágico. Ah, mas tem dia que eu não vou estar muito bem? Sim, e aí você senta, respira, faz um exercício de respiração, conta até 10, coloca uma música assim de um alto astral imenso, aquela que te deixa assim com energia, aquela música que você gosta, sabe? Mas não tem que ser uma música de ficar lamentando, não. Não é música triste, não. É música alegre, sabe? Seja do ritmo que você gostar, independente. Se é sertanejo, funk, rock, não importa. O importa é o que essa música faz pra você. E aí você vai lá e coloca essa música. E só de você colocar essa música, a sua energia, seu alto astral muda. E aí você volta a vibrar bem. E aí você vai fazer seu trabalho, se possível até dança, e vai fazendo as coisas, e o negócio vai ser mágico. E aí você volta a vibrar numa boa, e aí fica tudo bem. Então, muito cuidado com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente sente, para não deixar o medo dominar, né? E não deixar matar seu sonho. Persista. É muito importante que a gente entenda que eu sei que a gente é imediatista, mas é um passo de cada vez. E aí, não se cobre tanto quando você não conseguir fazer aquele laço que você tanto queria. Esforça. É treino. Vamos lá. Tem técnica. Pega as técnicas que eu passo. Pega de qualquer outra laceira. Tem N para vocês verem. Minha, de várias outras. Tem a Simone, a Chica e várias, infinitas aí no mercado. Mas olha, pesquisa, mas faça você. Não fica só pesquisando, não. Vai lá e faz. Tenta, 1, 2, 3. Você vai seguir, você vai pegar os cursos ou você vai pegar as dicas daquela que você tem mais afinidade. E tudo bem. Tem espaço, de novo, para todo mundo. Então, segue aquelas que você tem mais afinidade, mas tenta. Vai lá e faz. Nossa, não deu certo uma vez? Tenta de novo. Nossa, não deu certo 2, 3 vezes? Tenta de novo. É fazendo, é praticando. Nossa, tá difícil, eu acho que eu nunca vou ter habilidade. Esses dias eu ouvi assim, eu queria ter a habilidade que você tem. Gente, todo mundo tem essa habilidade. Todo mundo é capaz. É treinar. Vai lá,
tenta, se esforça. Eu sei que às vezes é meio, né, você fica meio pé da vida, que você tenta 2, 3 vezes. Já aconteceu comigo e acontece ainda. Tem dia que parece que a mão tá mais boba do que o normal. Não tem problema. Tenta, vai lá e esforça. Não tá muito legal? Faz o exercício da música, vai lá, toma uma água, dá uma respirada, toma um ar e volta. Mais importante, volta e tenta de novo. E tenta de novo. A Simone deu uma dica muito legal que eu adorei, que é para você não ficar desperdiçando material, você desfaz e faz de novo. Você desfaz e faz de novo. Gente, é uma maneira ótima de treinar. Você vai usar o mesmo pedaço de fita, tem hora que ele vai ficar até desgastado, não tem problema. Você vai treinar. Treinou? Vamos lá para a produção. Faz em escala. Se você está com um laço novo, eu gosto muito de fazer isso. Você pega o laço e faz ele em fitas diferentes, em cores diferentes, tamanhos diferentes. E aí ele vai servir para sua produção. Por quê? Eu, por exemplo, como eu vou lá e vou colocar nas peças consignadas em diferentes lugares, o que você vai fazer? Você vai ter produtos diferentes e cores diferentes. Às vezes você tem o mesmo com cor diferente. E aí você vai colocar diferentes nos lugares que você distribui em consignado. E aí depois, às vezes, vendeu um lugar, mas não vendeu no outro, você troca. Lógico que você não vai fazer um modelo só, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas, enfim, você vai fazer e colocar diferentes, né, laços diferentes nos lugares que você vai colocar. Porque depois, às vezes, não vende no lugar A, mas vende no lugar B. E aí você vai fazendo mix e trocando. Isso também te ajuda na questão da produção, porque senão você tem que estar sempre produzindo com muita loucura. E aí, nesse caso, vai ter um que vai sair mais de um lugar ou mais do outro. E aí você vai trocando. E também, com o tempo, você vai percebendo qual que tem mais saída num lugar, qual que tem mais saída do outro, que tamanho que tem mais, que os clientes que estão preferindo mais um lugar, né, que tipo de material, ou que tipo de laço, ou que tipo de tamanho que ela prefere. E aí, naquele lugar, e que tipo que é do outro lugar. E aí você vai aprendendo com o tempo a conhecer os lugares, as clientes, né? E aí você consegue estar atendendo melhor. Lógico que também tem aquelas encomendas. Uma coisa que é muito legal você criar site, você postar lá no Elo7, se você não tem lá uma página no Elo7, é legal você fazer seu cadastro, né? Se você não quiser investir em plataformas, é muito bacana. Então, assim, o mais importante para você é não desista, persista. Eu aprendi com uma frase muito legal que com um amigo meu, o Zé falava sempre para mim assim: tenha constância de propósito. A gente ria, brincava, mas é verdade. Constância de propósito. Qual que é o seu propósito? Por que você faz o que você faz? Eu faço o que eu faço com muito amor porque eu quero deixar as princesas cada vez mais lindas. Eu quero contribuir com a autoestima das crianças, que elas se tornem mulheres mais seguras, né? Que elas se tornem mais valorizadas, que elas sejam cada vez mais vaidosas. É tão bom a gente cuidar da gente, a gente amar a gente mesmo, a gente ser vaidosa, não é verdade? Se a gente começar desde pequenininho, então nem se fala. Então a gente contribui com isso. Só que, por que eu faço o que eu faço? Por que eu tô aqui com você hoje, agora? Porque eu quero compartilhar com você e contribuir com você com a minha história, tá? Porque quando eu decidi largar a carreira, vamos dizer assim, no mundo corporativo, e empreender, eu decidi que eu quero trazer para outras mães aquilo que eu vivi. Porque eu achava, quando eu estava lá no automático, lá atrás, cheia de culpa e remorso por não estar vendo as minhas filhas crescer, eu achava que eu não tinha escolha. Eu achava que eu tinha que continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo. Tá? E aí, só que eu descobri que não. A gente tem escolha. E a escolha é nossa. É só nossa. Só você vai conseguir ter a atitude que você precisa. Ninguém vai fazer por você. Ninguém. Eu até me emociono muito, eu sou super emotiva. E assim, ninguém vai fazer, ninguém vai tomar decisão por você, ninguém vai decidir por você. Mas você precisa acreditar. Acreditar que é possível. Pouco antes de eu sair da empresa, teve uma mãe de uma pessoa que trabalhava comigo, que ela estava numa depressão bem forte. E ela me contou, foi um presente assim na minha vida.
um dos vários, né? E eu acredito muito que o universo conversa comigo através das pessoas e através de vários sinais, mas esse foi um deles. E aí essa pessoa, ela falou pra mim assim, porque ela quer sair e tal, mas ela não pode perder emprego por causa do plano de saúde, não sei o que, ela tá preocupada com isso. E ela falou, eu criei meus filhos pelo telefone. Eu não vi meus filhos crescer. Eu criei eles pelo telefone porque era o que dava para fazer, porque eu sempre precisei trabalhar. E aí eu peguei e agradeci muito ela e falei, olha, a senhora é um presente. O que a senhora está falando para mim é muito mais do que a senhora possa imaginar. Porque eu já estava nesse momento decidindo realmente a minha saída, decidindo por empreender e fazer algo diferente. E aí é aquela questão do medo, do novo. E aí eu falei para ela o seguinte, a senhora é mais um presente que o universo me dá, que ele conversa comigo através das pessoas, e a senhora é uma pessoa porta-voz disso nesse momento, que me fez ainda ter mais certeza que eu estou tomando a decisão certa e dando o passo certo. Por quê? Porque eu quero que vocês entendam, assim como eu sei entender, que existe sim uma opção de escolha. Eu não preciso fazer o que eu não gosto. Estar longe das minhas filhas, estar longe da minha família, me matando e cuidando delas pelo telefone, né? Delegando aquilo que é meu como mãe para outra pessoa, perdendo o mais importante da vida delas. Porque eu acho que eu não tenho uma opção, porque eu acho que eu tenho que ficar só aqui. E isso não é verdade. Você pode sim empreender, você pode sim fazer o que você gosta, o que você ama. E ainda assim, tá perto da sua família, tá vendo as suas filhas, né? Tá acompanhando as suas filhas, tá vendo elas crescerem. Isso você pode. Então você tem opção de escolha, mas você acha que não tem. Você acha que você precisa sustentar aquilo que você não gosta mais. E não é assim. Não é assim. Você não precisa disso. A escolha é sua. A escolha é sempre nossa, gente. Tá? Tá bom, eu precisava ficar lá até mais tarde. Mas eu também posso trabalhar aqui até mais tarde, por que não? E aí eu posso trabalhar a noite inteira. E minhas filhas estão dormindo, mas na hora que elas estão acordadas, eu tô com elas. Eu vou levar na escola. Eu vou buscar. E aí, você vai falar assim, tá bom, e aí na hora que elas estão na escola, eu vou sair pra vender. Eu vou deixar lá onde eu quero deixar. Eu vou oferecer para uma mãe, eu vou oferecer na escola, eu vou oferecer no lugar XPTO. E aí eu vou fazer acontecer. Só que se eu não acreditar nisso, ninguém vai fazer por mim. Porque a maioria das pessoas, e aquela vozinha aqui da mente, não aqui do coração, mas aqui da mente, ela vai falar pra você assim, não vai dar certo. Desiste. Cuidado. Você vai passar fome. Sua família vai passar fome. Nossa, mas você tem isso e aquilo, você tem uma carreira, e aí vem o ego. Mas você trabalha numa empresa, que todo mundo queria estar no seu lugar. E você está deixando tudo para arriscar para uma coisa incerta? Né? E aí vem a mente e fica assim, né, soprando, fala que é o anjinho e o diabinho aqui, né? E fica. Se você dá ouvido para isso, você não vai fazer. Não vai fazer. Porque você vai ficar com medo. E medo, gente, é a coisa mais normal do mundo. Mas o medo não pode te impedir. O medo tem que te falar assim, tá bom, eu dou conta. Eu sei, calcular os riscos é importante. É super importante. Então, por isso é importante você precificar. É importante você ver o tamanho do seu investimento. É importante você pôr o pezinho no chão e começar devagar. É importante. Né? Não, nossa, eu vou me empolgar aqui, fazer um monte de coisa e aí depois me ferrar. Então, toma cuidado, é importante você ter um pezinho no chão. O medo também, ele ajuda por um lado, ele é seu amigo. Só que você não pode deixar ele te dominar, você não pode deixar ele ser maior que você. Então, por isso, uma dica que eu dou para quem não sabe, ou para quem não conhece, ou para quem não consegue: meditação. É tudo. Meditação ajuda muito a gente centrar isso, parar de pensar um pouco e sentir mais. Voltar a conectar com a sua essência, com a sua consciência, independente de qualquer religião, gente. Sabe? Respirar, acalmar o coração,
para você ouvir de dentro essa força que todos nós temos. Todo mundo tem. Você, eu, qualquer um. Só que a gente não sabe. E aí a gente acha que precisa mas tem que aquilo, tem que aquilo outro. Tem nada. Você não precisa da metade das coisas que você acha que você precisa. Não precisa. Você só precisa estar aqui, ó, conectada com o seu eu, com a sua vontade, com o seu propósito. E o resto acontece. Simples assim. Só que se você ficar só meditando, tá? E não agir, não vai acontecer. Não vai. Oi, Chica, você tá aí? Que honra! É mais importante do que tudo você entender que você tem que fazer com propósito, com coração, mas você tem que agir. E para de ficar preocupada. Como é bom a gente fazer o que a gente gosta. É verdade, Andréia, é muito bom, não tem preço. Só que se você não agir, né, a gente ficar só no medo, não vai rolar. Ah, Chica, eu tô chorando, eu tô sempre chorando, eu sou chorona. Eu sou uma pessoa super emotiva, gente. Quem me conhece de perto já tá meio que acostumado. Mas assim, eu aprendi com meditação a ouvir mais o que eu quero. A voltar a ouvir, na verdade. Porque eu não escutava. Opa, peraí que eu acho que eu até mexi aqui. Eu não ouvia. Eu tava tão no automático que na hora que me falaram assim, tá bom, o que você vai fazer? O que você gosta de fazer? Eu não sabia. Eu não sabia nem se eu gostava de ler, se eu não gostava. Foi muito engraçado. Muito engraçado. Porque assim, falava assim, tá bom. E a psicóloga falou pra mim assim na época, né? Muito tempo isso. Agora você vai tirar um dia da semana pra você ficar 1 hora fazendo aquilo que você mais gosta. E isso não tem a ver com o filho, não tem a ver com o marido. Você, sozinha. E aí eu falava assim, tá, e agora? O que eu vou fazer que eu não sei? E é muito ruim você sentir isso. Porque você percebe o tanto que você não olha pra dentro, você não olha pra você não tá conectada com a sua essência. E a meditação, ela traz isso. Ela te ajuda a você acalmar aqui a mente, tá? Acalmar esse disse-me-disse. E aí eu começava, gente, era tão engraçado, porque eu era muito acelerada. Ainda sou um pouco. Mas assim, eu começava a sentar para meditar. Primeiro que não dava, acho que nem 5 minutos no começo. E aí eu colocava uma música, aquela música já ia me irritando. E aí eu começava, mas eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo outro, eu tenho que não sei o que, hoje eu tenho que pagar tal, hoje eu tenho que não sei o que. E aquilo não parava. E aí eu ficava pensando assim pra mim mesma, cala a boca, para de pensar, você tem que relaxar. Como que você relaxa desse jeito? Você não relaxa. Aí eu tentei várias técnicas, várias meditações diferentes, com pessoas diferentes. Eu baixava áudio e falava, agora eu vou tentar esse, porque esse tem que ser. E aí eu tentava e o negócio não ia, e aí eu fui tentando um, outro, vários, até eu achar uma que realmente eu gostei, e aí eu repetia essa mesma meditação todos os dias, sem conseguir fazer ela inteira, tá? Mesmo mandando eu mesma ficar quieta, né? Fazia a técnica da respiração, que é maravilhosa, que você inspira, segura e depois você solta. Você inspira, segura e solta, contando. Então, você inspira contando até 3, segura contando até 3 e solta contando até 3. Então, você faz isso várias vezes. Nossa, gente, tô com uma espinha gigante aqui, vai vendo. E aí, você faz isso todo dia, todo dia. Depois que você fizer isso umas 15 vezes, aí você começa a tentar meditar, porque senão você não vai conseguir. E mesmo assim, olha, mesmo assim, pode ser que você não consiga direito, mas tudo é um começo e é prática. Lembra que a gente estava falando de praticar para fazer artesanato? Então, meditar também precisa de prática. No começo você não vai conseguir, depois que você entrar em sintonia, vai ficando cada vez mais rápido. E vai melhorando, mas demora, tá, gente? Ó, a Andréia falou que tem sonhado em ajudar outras mulheres, se sentir mais amada e saber que cada uma tem o seu valor. É isso aí, Andréia. Se você tem sonhado e tem essa vontade, vai lá e faz. A gente precisa tanto disso aqui, gente. Tanto desse contato. Eu também. Eu quero muito ajudar. Eu sei que em artesanato são mulheres, a grande maioria. E além disso, eu quero ajudar mulheres, mas mães. Meu propósito é ajudar pessoas que, como eu,
achavam que não tinham escolha. E tem uma escolha para fazer o que gosta, ao mesmo tempo para ficar perto da família, escolher a hora de trabalhar. Você quer liberdade maior que essa? E ainda ter dinheiro. E é possível você fazer tudo isso. Sabe? É super possível. A Lucélia falou que está precisando fazer meditação. Gente, todas nós precisamos. Todo ser humano, mulher, homem, criança, todo mundo precisa. Tá? Então, assim, é muito importante porque te acalma, mas vai te centrar, vai te reconectar com a sua essência. E aí você vai saber aquilo que você realmente gosta, aquilo que você realmente tem como propósito, aquilo que você realmente veio fazer aqui. Porque, gente, a gente não veio aqui, sabe, só para ficar 8 horas, ou 20 horas, ou 15 horas enfiado no trabalho, depois chegar em casa estressado e não ver o filho crescer. E eu não acredito que a gente veio aqui para isso. A gente veio aqui para muito mais que isso. A minha mãe falou que tá tentando fazer meditação. É ruim, eu sou uma mãe bem acelerada. Nossa, não deve estar fácil não, né, mãe? Mas vamos lá, firme e forte, tem que meditar, viu? Faz a técnica da respiração e depois medita. Então, assim, a Andréia falou que o projeto de artesanato é uma terapia. É uma terapia. Ele é prazeroso. A maioria das pessoas que fazem artesanato, que gostam de artesanato, sempre comentam isso. Então, por isso que a gente consegue aliar uma coisa com a outra. E olha, pasmem, nem sempre meditar é só você ficar quieto ouvindo e respirando. Muitas vezes, terapia, aliás, muitas vezes artesanato é também uma forma de meditar. Você acredita? Eu estava conversando uma vez com um amigo meu que ele fez uns cursos lá, ele chegou a fazer meditação naqueles negócio de monge budista, ele mora lá no Panamá, lá fora, e ele estava falando sobre isso. E às vezes, gente, você medita caminhando no parque. Você olha lá, vai lá para uma paisagem, olha aquele lugar mais lindo da natureza que você gosta, e você ficar ali contemplando a natureza é uma meditação. É uma maneira de meditar. Não necessariamente você tem que estar sentado naquela posição ali, fazendo OM o tempo inteiro. Não tem nada disso. Sabe? É simplesmente você sentar e observar a natureza, estar num lugar que você gosta. E observa, contempla aquilo ali. Quantas vezes você já parou para você sentar e olhar uma árvore, uma flor? Porque a gente não faz isso mais. A gente está tão no automático que a gente está só na correria. Né? Então a gente não está olhando para dentro. E aí você está fazendo por fazer. Mamãe medita fazendo crochê. Verdade, mãe. Tá vendo? Artesanato é de família. Minha mãe é crochêzeira. Gente, faz cada tapete maravilhoso. A Teca Cruz tá falando, tento, mas não consigo. Na minha cabeça vira um turbilhão de lembranças, compromisso, enfim, é muito difícil. Teca, foi justamente assim que eu comecei também. Era do mesmo jeito. E todo mundo que eu comento, que eu converso, que faz meditação, fala a mesma coisa. Ah, eu não consigo, no começo é difícil. E é mesmo. Mas você tem que persistir, porque aí vai ficando mais fácil. Entendeu? Eu faço muitas coisas, mas ainda não me achei o que fazer para comercializar. Quem falou isso foi a Lucélia. Lucélia, você está falando sobre o artesanato, né? Então, assim, na verdade, você precisa, primeiro, acreditar no que você está fazendo. Tá? Como que você vai fazer para comercializar? Depende. Tem várias técnicas. A Chica, por exemplo, que está aí nos assistindo, ela vende em supermercado, em farmácia e por aí vai. A estratégia, e ela pôs o marido dela para vender porque ele já trabalhava com vendas. Ela deu uma seduzida nele, pôs uma lingerie top, né? Ela não contou não, mas eu acredito que foi isso. Deu aquela chamada no marido e ele foi lá e puf. Eu falo demais e a live cai, ela tem hora determinada, 1 hora, e aí ela derruba. Então, quando começa a contagem regressiva aqui, já tá em cima da hora, eu tô sem nenhum relógio aqui perto de mim para poder eu observar tempo, e eu falo mais que a boca, e aí as coisas vão ficando complicadas, vai dando uma atropelada. Mas enfim, estavam falando lá de meditar e olhar para dentro. E aí teve uma pessoa que comentou sobre a questão de comercializar. É um pouco do que eu falei, né, lá no começo da live, mais no começo. Se você não acreditar, né, no seu produto, no seu potencial, né, e vender aquilo já com a segurança que vai dar certo,
Se você já for com medo, se você já fosse minimizando, eu acho que não vai dar certo, acho que eu não vou conseguir, será que ela vai gostar, meu Deus do céu? Não faz isso, tá? Então não faz isso porque aí não vai rolar, porque aí não vai dar certo, tá? Então assim, cuidado. Porque o que a gente sente, o universo é feito de energia. A pessoa vai sentir. E aí, se você já for insegura, se você já for pensando negativo, você não vai conseguir vender. Existem várias estratégias para você comercializar, como eu comentei. Eu gosto de deixar consignado. Depende muito de que você está a fim de fazer. A Chica, na última live, ela comentou que ela vende em farmácia e em supermercado. E ela não gosta de deixar consignado por questão de estragar a peça. É importante você deixar um lugar que você confia, se você for deixar consignado. Mas existem N estratégias para você vender. Você pode vender inclusive online. Você pode cada vez mais divulgar seus produtos, você pode criar plataformas, você pode criar uma página na Elo7, você pode vender pelo WhatsApp, você pode vender pelo Telegram, você pode montar estratégia dentro do Instagram para atrair mais o público que está afim do seu produto e divulgar lá, Facebook, né? Tem várias maneiras. Você pode tentar, eu quero vender só fisicamente. Ok, começa a divulgar na sua cidade. Vai nas escolas. Escola é ótimo para você vender, né? Se você tem filhos, divulga com os amigos dos filhos, com as professoras, com as mães, as outras mães. Se tiver grupo no WhatsApp de escola, divulga lá. Tem N maneiras, depende muito da estratégia. E aí, assim, traça uma estratégia e segue, mas começa, sabe? Olha, coloca aqui, eu vou fazer, coloca na sua cabeça. Então tá, então eu vou começar a vender, por exemplo, como a Chica, eu vou vender na farmácia ou vou vender no supermercado. E vai lá e faz. Ó, Andréia Gonçalves Dama, no meu bairro não tem nada para as mulheres. O que acha do nome do meu ateliê? Casa das Artérias. Casa das Artérias. Eu acho que nome é um negócio muito pessoal. Mas é pra artérias ou arteiras? Ou artesãs? Artérias. Tem nada pra mulheres. Casa das Artérias. Eu não entendi direito o artérias, mas acho que nome é um negócio tão pessoal. E se você acha que é um nome bacana e no seu bairro não tem, vamos começar. Ó, comecei a fazer laços depois de uma depressão agressiva. A minha psiquiatra me indicou fazer artesanato, faço bastante laço, mas não sei vender, sou muito tímida. A Aline falou. Aline, faz estratégia pela internet, Aline. Começa a postar, sabe assim? Começa a divulgar seu trabalho, né? Mostrando como ele é bonito. A gente não tem que vender simplesmente assim, olha, eu vou vender porque... divulgando que a fita é isso, que a fita é aquilo. Você tem que vender agregando valor para quem vai usar. E quem vai usar é a criança. Então a mãe vai comprar. Por que a mãe compra laço para criança? Não sei se você tem filho ou não, mas eu comprava laço para minhas filhas, que agora eu faço, e eu comecei a fazer por isso, porque eu queria que elas ficassem lindas. Porque eu queria combinar tudo. Porque eu queria que elas estivessem na moda. Eu queria que elas aprendessem desde pequenas a ter vaidade. Aprender a se cuidar, gostar de si mesma, se sentir bonita. Era por isso que eu comprava laço para minhas filhas. Então, você tem que vender isso. Esse sonho, né, que todas nós temos. A gente vai vender sonho. Olha, com esse laço aqui, olha como a sua princesa vai ficar. E nananã. E aí ela vai ficar mais alegre, ela vai ficar mais feliz, ela vai ficar isso, ela vai ficar... É aí que você tem que estar. Né? E aí, essa é a questão. A Andréia comentou, tá começando a fazer para minha filha. Ótimo, eu também comecei fazendo para minha filha, para as minhas filhas, né? E aí o negócio pega, e as crianças vendem. E, gente, minhas filhas é tão engraçada, elas falam assim, ai, viu, minha mãe vende laço, minha mãe faz laço para vender. E aí elas estão sempre de lacinho, né? Ai, aí alguém comenta, nossa, que laço lindo, aí ela já vem. Não, porque é minha mãe que faz, não é lindo? Minha mãe faz, ela faz, ela vende. São minhas melhores vendedoras. E aí a coisa vai fluindo, vai naturalmente. Aí a pessoa pergunta, nossa, você faz, que lindo, parabéns. Eu falo, muito obrigada, eu faço sim, não sei o quê. E aí começa a rolar o papo. Se a pessoa está interessada, ela vai comprar. Hoje mesmo, a professora da Gabi estava me perguntando, uma professora substituta, falou, nossa, que lindo o laço dela. Ela me falou que você que faz, você vende? Eu falei, vendo. Ela falou, ela comentou mesmo que você está fazendo para vender. Olha que legal. Gente, tem 5 anos de idade. 5 anos de idade, minha vendedora mirim.
vendendo pra mim, olha que perfeição. Ela comentou que ali era Casa das Arteiras. Eu acho ótimo, eu acho lindo o nome. Casa das Arteiras, Casas Artesãs. E se você quer ensinar mais pessoas ainda, melhor. Se você quiser só vender também, perfeito. Tem campo para tudo e para todas nós. Já tem uma vizinha que pediu para fazer, porque ela não tem paciência. É verdade, Andréia. Eu recebo muito isso. Eu não tenho dom para isso não. Meu negócio não é fazer. Né? Tem gente que vai querer fazer, tem gente que não vai querer fazer. E que ótimo que a sua vizinha não quer fazer, ela quer comprar de você. Olha que perfeição, Andréia, vizinha ainda. Eu tenho também uma bênção aqui do meu lado, que também a filha dela também adora, ela também ama, né? E aí o negócio vai fluindo. Inclusive foi minha primeira cliente, né? A menininha da Ju, ela foi minha primeira cliente, minha clientinha mirim, coisa mais linda. Tá? A Aline tá falando que tem filha assim de 9 anos. Eu tenho uma de 8 e uma de 5, né? São as coisas mais lindas, né, gente? E olha, menina facilita muito pra nós, porque elas vendem e elas usam. Tudo bem que esquece, e é ótimo que esqueça. E deixa esquecer, porque agora que a gente esquece, porque aí faz propaganda. Aniversário de amiga, nossa, todo mundo ganha laço, ganha pulseira, ganha combo, ganha tudo. E aí, inclusive, foi muito legal que esse dia tinha um aniversário da amiguinha da escola. E aí tava a menininha da vizinha, a Lívia, né? Que é a vizinha nossa, amiga das meninas. As minhas meninas foram convidadas e todo mundo tava super afim, né? Vamos lá, vamos fazer, vamos no aniversário. Gente, a menina ganhou um monte de kit de laço com pulseira, com não sei o quê, porque as 3 levaram laço com pulseira pro aniversário. E aí, hoje a menina vem na escola já vem toda alegrinha fazendo tchau, assim, coisa mais fofa. Por quê? Porque ela ganhou os laços e ela adora. Aí teve uma pulseirinha que arrebentou, aí ela veio e pediu pra fazer uma nova pulseira, porque a pulseirinha arrebentou, e aí vai. E aí ela gosta, aí vai falando pra amiguinha, que vai falando pra mãe, que vai falando pra outra mãe, que vai não sei o quê. E o negócio alastra. Quando você vê, você já tá vendendo naturalmente. Por quê? Porque você faz com amor. Porque você faz, porque você gosta, porque você quer que a criança sinta bem. Né? Não porque você tem a obrigação. Essa é a diferença. Tá? Então, a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje é, primeiro, olha para dentro, para aquilo que você realmente quer fazer, tá? Se você conseguir, começa a meditar. Não tem nada mais gostoso. No começo é difícil, é muito difícil. Você vai mandar você ficar quieta várias vezes, mas depois que você conseguir, você vai ver que é mágico. Faz maravilhas na vida da gente, tá? E aí a gente vai começar a realmente entender e a ver o que a gente realmente quer. Vai te reconectar com a sua fonte, com o seu eu superior. E aí vai te dar mais inspirações, tá? Isso é mágico. E o segundo é propósito. Entenda aquilo que você quer. Qual que é a sua missão? O que você veio aqui para fazer? E aquilo que te dá prazer. Faz por prazer, não só por obrigação. E aí faz toda a diferença. Andréia disse, mas os laços não vão ensinar não, só outro como flores de EVA e artesanato com tecido. Ok, e aí você faz os seus laços para vender e ensina outras coisas, e tudo bem, Andréia. Né? E tem campo para todo mundo, você vai ver que tem gente interessada em tudo, em tudo. E aí, gente, o importante é ser feliz, ó, vista-se de sorrisos, tá? Não sei se dá para ver muito aqui, mas é vista-se de sorrisos, é bem isso. O importante é a gente ser feliz. Tá? E aí, assim, olha muito pra você. Não faz só porque alguém tá te falando que é legal, não. Mas faz aquilo que realmente te faz vibrar. Que faz você se sentir bem. Tá bom? Nunca esqueça que se vocês precisarem de alguma coisa, estamos por aqui. Eu vou estar toda quarta-feira, às 8h30, tá? Nesse mesmo bate-local aqui, fazendo lives. Seja só entre bate-papos com a gente, seja com outras artesãs experientes que também servem para nos inspirar, para a gente ver que elas também são gente como a gente, que também todo mundo começou de um jeito e vai chegar e vai ficar grande, e aí vocês vão se inspirar também nessas histórias, que a gente compartilhe cada vez mais. Mandem aí no direct se vocês gostarem, se vocês gostaram, quais são dicas, sugestões, o que vocês gostariam de ver, o que vocês gostariam de falar, se vocês querem interagir, quais são as dúvidas que vocês querem que eu tire, né? Tudo que tiver ao meu alcance para ajudar você é tudo que eu vou fazer, né? Eu quero muito contribuir, então tudo que eu puder fazer, que tiver mesmo ao meu alcance, conta comigo
e a gente vai junto para essa caminhada maravilhosa, viver com artesanato, com muito amor, muito prazer e ó, ter renda também, tá? Não só por amor não, também ter renda, porque é sim possível, tá bom? Então, manda aí pra mim, eu espero que vocês tenham um resto de semana abençoado e um final de semana maravilhoso, tá bom? E que sigam o propósito de vocês. Um grande beijo e até a próxima quarta-feira. Tchau, tchau. Ah, mandem dicas do que vocês querem ver nas próximas, que eu vou estar muito interessada em ver e a gente começar a compartilhar. Quem sabe a gente já não começa a trocar perguntas e respostas ao vivo. A Andréia colocou, meu marido não acredita em, mas eu acredito e sempre mostro os meus trabalhos. Ele fica de boca aberta, tipo, nossa, ela que fez mesmo, tá vendo? Andréia, vai chegar uma hora que o maridão vai reconhecer, tá bom? Que Deus abençoe a todas vocês também. Desculpa pela choradeira, sou assim mesmo, sou muito de rir, muito de chorar, normal. A Aline falou que é a primeira vez na live, amor, a atenção. Obrigada, Aline. Obrigada, Andréia. Obrigada, Cresciones. VSP Santos. A Suzy. Mamita, super beijo, obrigada. Quem mais está por aí? Um beijão para vocês. Fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau.